No início, quando pensamos em criaturas minúsculas, é fácil subestimá-las. Mas, no vasto reino dos organismos vivos, os nematóides embrionários são um exemplo fascinante de como a vida pode se manifestar nas formas mais simples e ao mesmo tempo complexas. Esses pequenos vermes, que habitam solo, água e até outros organismos, possuem um ciclo de vida e desenvolvimento que nos ensina muito sobre biologia e adaptação. Oi, eu sou o Bruno e eu vou falar da ancilostomiase. Perdão pela minha voz estar meio estranha, eu tô meio doente, faltei na escola uns dias, enfim. A ancilostomiase, ou como chamam amarelão, ela é causada pelos nematóidos da espécie A. Que eles usam os dentezinhos dele, assim, isso é um dente redondo, tipo uma lampreia, pra ficar no intestino do hospedeiro. O ciclo de vida deles é normalmente assim: eles vão para a corrente sanguínea, daí eles vão pro coração, do coração eles vão pro pulmão, do pulmão eles alcançam a laringe e a faringe, daí eles esperam ser engolidos. Quando eles são engolidos, eles vão pro estômago, do estômago eles vão pro intestino delgado, onde eles já chegaram num estado de maturidade sexual. Então eles fazem milhões de ovos que são liberados nas fezes humanas e quando essas fezes humanas vão pro esgoto, enfim, contaminam o solo, enfim. As pessoas que são infectadas com essa doença, normalmente elas não têm sintomas, são assintomáticas, mas as pessoas que tiverem sintomas vão ter náusea, diarreia, vômitos, dor abdominal, hemorragia, por causa que quando ela fixa no seu estômago, ela causa algumas injúrias, umas lesões na sua barreira estomacal, intestinal, né? E nas crianças pode causar uma redução de proteínas no sangue, que isso vai atrasar o desenvolvimento físico e mental da criança. O tratamento que é feito para exterminar a doença são vermicidas ou larvicidas, que quando você toma, é um comprimido, você libera nas fezes todas as larvas, enfim, que tiverem no seu corpo. E essa doença ela se espalha muito por causa da falta de saneamento básico e de hábitos de higiene, como não lavar a mão antes de comer ou fazer qualquer outra atividade assim. De novo, perdão pela minha voz, tá meio estranha aí. Vamos ficar chorando até quando? Mas é isso, muito obrigado. Oi, eu sou o Luigi, de novo aqui, ó, falando de biologia de novo, mas dessa vez é do nematóides, ó. Vamos falar um pouco das doenças, né? As doenças que são causadas por eles. A gente tem a ascaridiase, que é o que eu vou falar hoje, né? O que é a ascaridiase? Calma lá. A ascaridiase é uma doença, um parasita, né? Que é causado pelo Ascaris lumbricoides, ó. Ascaris lumbricoides, que é popularmente conhecido como a lombriguinha. Aquela lombriguinha bonitinha que tem ali, comendo o que você come. O percurso que ela faz no interior do hospedeiro é longo, bem longo, né? Desde a ingestão de ovos infectados até a eliminação de novos ovos, tipo nas fezes, que cerca de 2 meses. Observe o ciclo que eu vou botar aqui, ó, bem bonitinho aqui, ó. Uau! Você ingere o ovo, aí vem o verme jovem. O verme jovem vem eclodindo no estômago, eclode no estômago, aí vai pro coração, aí volta pro pulmão. Uma bagunça, né? E como essa transmissão pode ocorrer? Ela ocorre pela ingestão de ovos que tem esse parasita, água ou em alimentos em solos contaminados. E dentro do corpo, a casca do ovo é digerida pela larva, a qual penetra na corrente sanguínea e que permite atingir o fígado, corações e pulmões, né? E nos pulmões ele alcança e passa pela faringe,
na deglutida, passando pelo estômago também, sim, em alguns casos. Já quando ela tá adulta, né, o parasita, a lombriguinha tá adulta no intestino delgado, no qual ela se instala definitivamente ali, ó, ela fica lá pra sempre, até você tratar isso, né? E frequentemente essa ascaradiase é assintomática, mas quando se manifesta pode causar dores abdominal, náusea, diarreia, perda de apetite e muitas outras coisas. Também pode provocar bronquite, a broncoespasmos e pneumonite, né? E com isso a movimentação da larva no interior do intestino e infecções secundárias, qual a grande número de parasitas, é possível que surjam quadros de obstrução intestinal. O tratamento é feito com o uso de medicamento que matam os ovos e as larvas e os vermes que tem dentro, né? E as medidas de prevenção incluem ações de educação em saúde, saneamento básico, deve-se evitar possíveis fontes de infecções como ovos, alimentos assim do chão infectados, né? Uma boa higiene e desinfectação dos alimentos. Por isso que é bom você lavar aquela maçã, em vez de você puxar e morder, você lava antes, lava, pô, faz mal não. Como verdura, maçã, um péssimo exemplo, é mais a salada, por exemplo, tomate, bem como no consumo de água tratada também, mas bebam água, não fiquem com medo da lombriga. Hi Carla, how are you? Tô aqui em casa. Calma aí, Carla. Tô aqui em casa, vou ter que esquecer a última parte, Carla. Como eu posso esquecer a última parte dessa matéria tão boa, Carla, que você ensinou pra nós, Carla? Agradeço, Carla. Vou aqui ler. Não, vou aqui explicar. Nos animais triploblásticos, Carla, é possível observar a formação de cavidade interna, cara, que posteriormente abrigará os órgãos dos animais adultos, e sendo se delimitada exclusivamente por mesoderma. Essa cavidade recebe o nome de celoma, sendo encontrada nos moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Eu tô fazendo trabalho. E cordados, que são assim classificados como celomados. O celoma pode ainda encontrar-se revestindo externamente por mesoderma e internamente por endoderma. Nesse caso recebe o nome de pseudoceloma. Lembrei dessa palavra, a Carla explicou. Eu lembro. No entanto, animais triploblásticos que não formam essa cavidade, como no caso dos plateumintos. Por essa razão, esses animais são denominados acelomados. É isso e acabou. Prazer, meu nome é Ângelo. Eu vou falar um pouco sobre a reprodução dos nematóides. Eu vou começar explicando que os nematóides eles apresentam dois tipos de sexo, que é o masculino e o feminino, e a gente pode diferenciar eles que o feminino ele possui o ânus, o poro genital e o poro excretor. O macho também possui o poro excretor, mas a diferença do macho para a fêmea é que o macho
ele possui a cloaca com espículas, espículas copulatórias, perdão, que basicamente seria a parte do órgão genital masculino, seria a cloaca, e o órgão genital feminino seria o ânus e o poro genital. Basicamente isso que diferencia um dos outros. Aí agora eu vou explicar um pouco que existem poucos nematóides hermafroditas, que basicamente seria a definição de um nematóide que consegue gerar tanto o espermatozoide quanto o óvulo. E aí existem muito poucos, então assim, basicamente ele tem os dois. E ele gera o óvulo e o espermatozoide, então ele consegue criar os ovos sozinho. Mas os nematóides, na reprodução deles, eles são parasitas. Então eles produzem os ovos de acordo com o porte do animal que eles estão parasitando por aí. Então basicamente, dependendo do animal, de grande ou de pequeno porte, quando ele for grande, eles têm uma produção maior de óvulos e espermatozoides, assim fazendo com que eles geram mais ovos, e de pequeno porte é para menor parte. Então assim, eles fazem menos ovos e menos espermatozoides, formando menos ovos. E é isso, basicamente. Obrigado. Opa, eu sou o Davi e vou falar sobre as características dos metatoides. Os metatoides pertencem ao filo Metatoda e compõem ao grupo Echinozoa, um dos principais clados de protomios, e representam cerca de 86% das espécies de animais. Os metatoides eles podem habitar locais de extremos de clima ou de vegetação, como por exemplo geleiras ou áreas vulcânicas, ou seja, ambientes com mais dificuldade de se existir vida, tanto também com aqueles que são mais propícios a ter vida, como florestas, áreas litorâneas. Eles podem viver em geral em qualquer parte do globo. Aí eles podem variar o tamanho do corpo, indo de nanômetros micrômetros, me corrigindo aqui, até metros de comprimento. Então, a maioria dos metatoides elas são de vida livre e parasita. Os parasitas eles costumam parasitar animais domésticos e plantas. Esses dois são de pequeno tamanho. Enquanto tem outros metatoides que são predadores. Eles caçam mais bactérias e detritos. E aí, eles passam a ser um pouquinho maiores. E é isso. Em geral, essas são as características dos metatoides. Olá a todos, eu sou o Rafael e eu vou nesse vídeo falar para vocês sobre a alimentação, a excreção e a percepção sensorial. Então, os nematóides apresentam uma variedade de hábitos alimentares associados ao ambiente em que vivem e ao seu estilo de vida. Muitos nematóides de vida livre são predadores, mas há aqueles que vivem no solo e são detrívoros. Detritívoros, ou seja, eles se alimentam de detritos animais e vegetais. Já os parasitários se fixam nos tecidos dos seus hospedeiros e sugam os seus nutrientes. E em relação à grande variedade de hábitos, os sistemas que os nematóides possuem podem variam em complexidade e especialização, mas algumas características comuns entre eles acabam se destacando. Por exemplo, eles possuem um sistema digestório completo que se inicia pela boca, que é na maioria das vezes circundada por lábios. A cavidade oral dos nematóides se comunica com a faringe, cujos músculos bombeiam o alimento para o intestino. O intestino tem forma tubular e se estende
até o ânus, ou cloaca, no caso dos nematóides machos, a qual também recebe os produtos do sistema reprodutor e é revestido internamente de células com microvilosidades que aumentam a área de absorção deles. A digestão inicial é extracelular, já afinal é intracelular e ocorre no intestino, e depois acontece a absorção de alimentos por meio das microvilosidades das células intestinais. Eles também não apresentam cérebro, mas eles têm um anel nervoso que circunda a faringe e os centros nervosos adicionais. Olha a mensagem da cabeça. O anel e os centros estão conectados a nervos longitudinais e uma série de centros nervosos ao longo do comprimento do corpo do animal. Eles não apresentam sistemas especializados para trocas gasosas ou circulação, contando com a difusão e a movimentação dos líquidos na cavidade corporal para essas funções. Só que eles têm estruturas excretoras, as chamadas células Rennet, que não são encontradas nos demais grupos animais com funções osmorregulatórias. Elas se conectam a um podo excretor ou a uma outra célula, formando uma ampola na abertura. Tudo. Então foi isso a apresentação. Espero que vocês tenham gostado, viu? Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Oi, eu sou o Guilherme Abad e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura corporal dos nematódios. Bom, os nematódios eles são animais triploblásticos, ou seja, eles possuem 3 tipos de tecidos no seu corpo. Eles eles têm simetria bilateral. Isso significa que eles ele é igual de um lado para o outro, só que tem uma diferença, que um lado é o da boca e o outro é do ânus. E se a gente cortar ele no meio, a gente vai ver que tem meio que um tubo, que é a epiderme, a mesoderma e a endoderma, que é a condição que os nematódios possuem. E seu corpo é conhecido como um tubo dentro de outro tubo, vocês estão vendo o exemplo lá embaixo. Pode ver que tem um tubinho azul e o tubinho que é vermelho. E o vermelho é o de fora e o azul é o de dentro. É isso basicamente. Obrigado.